Olá, meu querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Hoje vamos discutir a dilatação volumétrica. Já trabalhamos dilatação superficial, dilatação linear e hoje vamos fechar trabalhando com dilatação volumétrica dos sólidos. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ativa o sino de notificações e no final, caso gostem, deixa aquele like pra gente. Então vem aí a vinheta, depois eu volto para explicar o conteúdo e fazer também uma questão com vocês. Não saiam daí! Bom, turma, a gente sabe que dilatar um corpo é aumentar as suas dimensões. Portanto, a dilatação volumétrica nada mais é do que você aumentar o volume de um corpo. Isso porque as moléculas, quando aumentam sua temperatura, aumentam o grau de agitação e, portanto, vão precisar ou vão ocupar um espaço maior. Então, o corpo vai sofrer uma dilatação. No caso em especial, dilatação volumétrica. Já tratamos de dilatação linear, que é aumentar o comprimento. Tratamos de dilatação superficial, que é aumentar a área. E, finalmente, vamos para a dilatação volumétrica nos sólidos, porque depois iremos trabalhar nos líquidos que têm uma característica diferente. Então, voltando aqui, imagine que você tem esse blocozinho pequeno, que tem aqui uma aresta medindo L. Então, eu vou aquecer esse corpo. Veja que ele estava inicialmente a uma temperatura que eu vou chamar de θ bolinha e ocupava um certo volume, que eu vou chamar de volume inicial V bolinha. Quando eu aqueço, então, há uma dilatação das arestas, consequentemente, haverá um aumento do seu volume. E aí, quando ele estiver a uma temperatura final θ, ele vai ocupar um volume final V. Ora, nós sabemos que a dilatação volumétrica que esse corpo vai sofrer, ela depende do volume inicial, vai depender do material do qual o corpo é feito, e esse material é caracterizado pelo coeficiente de dilatação volumétrico, representado pela letra gama do alfabeto grego, e ainda depende da variação que ocorreu na temperatura, que eu represento, variação de temperatura por Δθ, mas se você quiser colocar ΔT, não tem importância. Dessa expressão aqui, lembrem-se, nós temos o seguinte, a variação de temperatura. Bom, a variação de temperatura nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Ainda, esse coeficiente gama, coeficiente de dilatação volumétrico, ele está intimamente relacionado com o coeficiente linear. E matematicamente é dado como sendo 3 vezes o coeficiente linear e o linear representamos por alfa. Façamos agora a seguinte indagação. Se o corpo se dilatou, então o volume final dele vai ser igual ao volume que ele tinha no início, né? Mais o que ele aumentou, ou que ele dilatou, ou contraiu, né? Se contrair, lembre-se que contração é redução das dimensões, então essa dilatação fica negativa. Certo, professor, mas eu posso pegar esse ΔV e substituir por essa equação que eu obtive anteriormente. Então, eu escrevo a expressão assim, ó. Volume final é igual ao volume inicial mais a dilatação volumétrica, que é volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Veja que o volume inicial é um fator comum nesses dois termos. Vamos colocá-lo em evidência. Colocando esse volume inicial em evidência, resulta em volume inicial vezes volume inicial dividido por volume inicial dá 1. Mais volume inicial dá 1 aqui, fica vezes coeficiente gama, variação de temperatura. Ou seja, se eu quiser encontrar o volume final de um corpo, depois que ele foi aquecido ou resfriado, eu posso usar essa equaçãozinha aqui, ó. Mas posso também usar isso aqui, ó. Basta eu calcular a dilatação primeiro e depois somar com o volume inicial. É uma outra maneira de fazer. Alguns alunos preferem assim. Eu muitas vezes faço assim. E aqui eu encontraria quanto aumentou ou quanto diminuiu. Ou seja, eu calcularia a dilatação volumétrica sofrida pelo corpo. Ok? Se está gostando até agora, está entendendo direitinho, deixa o like para a gente aí. Vamos fazer algumas aplicações disso, então.
Aqui eu tenho o seguinte exemplo. Um corpo de volume inicial V0 sofre uma dilatação de 1%. Sofre uma dilatação. 1%. Quer dizer, ele dilatou, ele aumentou 1% do que tinha no início. Então, eu posso escrever que a dilatação volumétrica vai ser 1% do que ele tinha no início. Tá, professor? Aí apareceu essa porcentagem. Lembre-se da matemática básica. Porcentagem é uma divisão por 100. Então, 1 dividido por 100, isso dá 0,01 do volume inicial. Certo? Certinho? Quando sua temperatura, olha aqui, quando sua temperatura aumenta de 40 graus Celsius. Quanto a temperatura aumentou é quanto variou a temperatura, é o meu ΔT. Variação de temperatura, 40 graus Celsius. Vem o comando da questão, vem o que ele quer na questão. Ó. Qual o coeficiente de dilatação linear? Olha o cuidado, ele quer então o coeficiente linear, que representamos pela letra alfa. Feito isto, vamos calcular usando a equação de dilatação volumétrica. Pessoal, na teoria ali eu expliquei que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear, é o triplo do linear. Se eu substituir então aqui, vai ficar dilatação volumétrica é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente volumétrico, que é 3 vezes o linear, vezes a variação de temperatura, ΔT. Como eu quero esse alfa, eu vou isolar ele, deixar ele só. Então, passo todos esses outros termos para o outro membro, fazendo a função inversa. Como eles estão multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. E minha equação agora fica assim. Dilatação volumétrica dividido por 3 vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, o meu alfa, que é o coeficiente linear, vai ser igual. Eu vou tirar essas letras e colocar os dados do problema. Vai ficar, então, assim. A dilatação volumétrica, que foi 0,01 V0, do volume inicial. A variação de temperatura foi 40 e o volume inicial nós não sabemos. Então, veja, eu tenho o volume inicial no numerador e denominador, a gente pode, então, dividir, né? Dividindo aí vai dar 1. E agora temos que o coeficiente linear vai ser igual. Quem sobrou no numerador? 0,01. Quem sobrou no denominador? 3 vezes 40, que dá 120. E agora, 0,01 dividido por 120, isso vai dar aproximadamente 0,00083. Vamos escrever o coeficiente em notação científica? Se você não viu a videoaula sobre notação científica, basta clicar no card que vai aparecer aí em cima. Esse número aqui fica então 8,3. Como é um número menor do que 1, a potência de 10 fica com expoente negativo e corresponde ao número de zeros à frente do primeiro algarismo significativo. Então, portanto, aqui menos 5. A unidade, graus Celsius a menos 1, que a gente costuma chamar de graus recíprocos. E essa aqui já está resolvida. Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma aqui de aplicação. Olha essa aqui. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Então, aqui eu já posso calcular a variação de temperatura, que vai dar 50 graus Celsius. É a temperatura final menos a inicial. Observando-se um aumento de 2,1 centímetro cúbico. Opa! Um aumento de 2,1 centímetro cúbico em seu volume. Quanto aumentou é a dilatação volumétrica. Já vou tirar esse dado. Sendo 14,10 a menos 6 graus recíprocos, graus Celsius a menos 1. O que é isso aí? Ó? O coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear é o nosso alfa. Vem o comando da questão. O que ele quer? Qual o volume inicial? E vamos aplicar a equação de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Porém, dos dados que nós temos aqui do lado, observem comigo aqui, desses dados aqui, se você procurar o coeficiente volumétrico, o gama, não vai encontrá-lo. Mas nós temos o alfa, que é o linear.
E aí nós sabemos que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear. Ah, professor, então agora dá para calcular, não é isso? Gama? Sim, dá. Basta pegar o linear e multiplicar por 3. 14 vezes 3 dá igual a 42, vezes 10 elevado a menos 6 graus recíprocos ou graus Celsius a menos 1, como queiram. Agora é só jogar na equação e fazer a continha de bodega. Vamos tirar as letras e colocar os números. Agora eu faço essa multiplicação de 50 vezes 42, que vai me dar 2.100 vezes 10 a menos 6. Isso multiplicando passa a dividir. E vamos fazer essa conta aqui. Eu vou pegar 2,1 e vou dividir por 2.100. Essa potência de 10 sobe para numerador mudando o sinal do expoente. A potência sobe e muda o sinal do expoente. E isso é volume inicial. Eu vou continuar ali em cima. Então aqui o volume inicial vai ser igual. Expoente positivo indica que a vírgula tem que andar para a direita de vocês a quantidade de vezes que mandar o expoente. No caso 6, eu vou andar 6 casas para a direita. 1, 2, 3, falta mais 3. Então eu coloco o 1 e acrescento mais 3 zeros, centímetros cúbicos. Estaria aqui, pessoal, resolvida a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido direitinho essa resolução, né? Espero que vocês tenham gostado dessa resolução também. E se gostaram e entenderam, deixa o like pra gente aí. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço.